Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço, né? Uma alegria estar aqui nessa cidade, conhecendo amigos, revendo irmãos. Tive a alegria de conhecer o pastor Natanael ontem, né? E ele é uma pessoa muito querida, se tornou um amigo. Deus te abençoe muito. Cumprimentar a irmã Adriana, foi me recepcionar ali fora, já me fez tirar umas 50 fotos. Ela pode, porque ela é a primeira dama da igreja, né? Deus abençoe vocês de todo o coração. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça socorro. Ninguém pede socorro, mas barulho de Bíblia mexendo não para, né? Carta aos Gálatas, capítulo de número 2, está escrito: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, e a graça que me havia sido dada, deram-nos a destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda, né? Isso, agora aperte a mão desta pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nesta madrugada nós oramos. Nós pedimos ao Senhor força e fé. E eu faço um pedido especial: que o Senhor cerque esta igreja com a sua presença, e que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Nova Aurora, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, e todos digam. Os que podem, tomem seu assento, dando um grito de glória a Deus bem alto.
Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, para este culto tão sublime, tão especial, que é o culto de vigília. Eu prego desde criança, comecei a pregar com 13 anos de idade, e de lá para cá, são quase 40 anos na fé, eu tenho 52 anos, eu já ministrei em todos os cultos que você possa imaginar. Pense num culto aí, eu já preguei nele. Culto de crianças, culto de jovens, culto de senhoras, escolas bíblicas, congressos, reuniões, velórios, todos os tipos de culto eu já preguei. E eu posso dizer por experiência que nenhum culto se compara a um culto de vigília. O culto de vigília, ele é especial. Como é um culto fora do horário normal, e Deus respeita as leis do país onde vivemos, nós sabemos que aqui no Brasil, toda hora extra, o pagamento é dobrado. Vamos ver se alguém entendeu. Duas irmãs sorriram, só elas entenderam. Eu vou falar de novo. Toda hora extra, o pagamento é dobrado. Então nós estamos num culto de hora extra. Então a bênção será dobrada para aqueles que vieram aqui. Por quê, pastor? Porque o pagamento é dobrado? Porque o esforço é dobrado. Você está lutando contra a sua carne, contra o cansaço, está lutando contra os seus 1001 problemas, em busca de uma palavra que possa trazer conforto, uma revelação que possa mudar a sua vida. E tudo isso você pode receber num culto de vigília. Acredite, eu já vi Deus fazer de tudo em cultos de vigília. Um dia, pastor Natanael, eu perguntava a Jesus: Senhor, por que o culto de vigília é mais alegre? Por que ele é mais barulhento? E o Senhor disse para mim: é porque os crentes que vêm para um culto de vigília, eles vêm porque estão no fundo, já tentaram de tudo nos cultos normais, e aí não deu certo, sobrou a vigília. Então a vigília é o culto dos crentes que vêm sem nenhum tipo de constrangimento. Eles sabem que vigília é culto de crente maluco, e todos os malucos entram aqui dentro gritando, pulando, se jogando no chão. As pessoas vêm para este culto desprovidas de orgulho. Então é neste culto que Jesus vai falar com você. E o que Deus falou ao meu coração é muito profundo sobre esta noite, e principalmente sobre esta pequenina cidade. Anote, coloque no seu calendário, na sua agenda, há um dia antes desse culto e um dia depois deste culto. Essa cidade passará por uma transformação depois dessa madrugada. Eu estava vindo para cá, meditando no carro, todo mundo sabe que eu estou passando, então estou um pouco mais sensível. Eu entrei na cidade, meu corpo foi arrepiando, e o Senhor dizendo para mim: houve um tempo em que o diabo mandou nessa cidade, está terminando esse tempo. O Senhor me disse que o culto dessa noite é uma resposta para a oração feita por irmãos que já não estão mais entre nós, que já foram sepultados, mas eles oraram por um avivamento, por um despertamento, e hoje começa uma nova história na vida dessa igreja. Faz muito tempo que eu tenho pedido a Jesus: só me leve onde o Senhor quer que eu vá. Eu recebo cerca de 100 convites por dia para pregar, e olha que eu prego há 30 anos. 100 convites por dia, em 2 dias de agenda eu fecharia o ano inteiro. Então imagine que para estar aqui hoje não foi fácil, não foi marcado na minha agenda, foi marcado na agenda do Senhor. Era para eu ter ido embora para minha casa ontem, mas o Espírito Santo falou comigo: vá, depois você cumpre a sua tarefa. Cumpra primeiro a minha, porque foi para isso que eu te levantei. Eu estou aqui nessa madrugada, pastor Natanael, porque tem gente que orou aqui e pediu a Deus sinais, e pediu que Deus transformasse essa cidade, e que essa cidade, às vezes esquecida por muitos, se tornasse um ponto, um foco de transformação. Pode anotar, vai haver uma mudança depois dessa noite. Os que vieram aqui, se preparem, o Senhor conta com cada um de vocês para essa transformação. E não estou usando aqui jargão de pregador, porque eu não preciso disso. Eu sinto de fato que Deus está entre nós esta madrugada. E se tem algum pentecostal que acredita, puder adorar a Jesus, faça com muita vontade. Dada essa introdução, você deve estar se perguntando: o que tem isso a ver com esse texto esquisito que o senhor leu? É um texto diferente, né? Raramente você vai ver alguém pregar na carta aos Gálatas. Geralmente se usa em cultos de ensino, e hoje é um culto de vigília. Mas pastor Edinaldo, grande amigo, o senhor falou meu coração profundamente, me trazendo à memória
essa linda e poderosa história. A história envolve o apóstolo São Paulo, o mestre das letras, um homem fora da curva, o 13º apóstolo, um homem que não estava catalogado na lista dos homens, um elemento surpresa de Deus levantado num tempo totalmente diferente. Você nunca se perguntou por que Deus resolveu levantar o apóstolo Paulo? Se Jesus já tinha estado na terra, já tinha montado o seu colégio apostólico, tinha segregado do meio de milhares 12 homens e os transformou em apóstolos e os transformou em mestres da palavra, tendo dado a eles todos os poderes, incluindo o batismo com o Espírito Santo, agora retornando ao céu, cuidando do universo, deixou na igreja 12 apóstolos. E no texto que eu li, vocês viram que o próprio Paulo, falando sobre os 3 principais, que eram os pilares da construção da fé apostólica. Por que o Senhor resolveu naquele dia entrar naquele caminho lá na estrada de Damasco, a estrada que leva à cidade mais antiga que existe e permanece no mundo até os dias de hoje, e lá se encontrar com um homem que na época era desfigurado de alma, uma besta fera desenfreada, um assassino sanguinário? E detalhe, tudo isso por causa da sua fé, porque era um homem extremamente religioso e que usava a sua religião como escudo para vomitar em cima das pessoas os ódios que a vida tinha lhe dado. O apóstolo São Paulo é esse homem estranho que Deus levanta de maneira estranha, e ele se torna o grande líder. Nós não teríamos a igreja como temos hoje se não tivéssemos o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo purificou o cristianismo. Antes de Paulo, o cristianismo era um cristianismo judaico ou um judaísmo cristão. É o apóstolo São Paulo que vai, com a sua erudição, ou seja, o seu conhecimento e a sua sensibilidade por revelação, que vai purificando o caminho da igreja e transforma a igreja como nós a conhecemos hoje. O que tinha Jesus em mente quando levantou aquele nanico? Digo nanico com propriedade, porque eu estudei a vida dele, eu sou um estudioso da vida de Paulo, e cada dia que eu estudo e me aprofundo, eu fico mais apaixonado. Imagine um homem que tinha 1,5 m de altura, uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza, e há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna. E você ainda acha que você é feio, né? Olha só quem é que Jesus vai levantar para virar o mundo do avesso. Um homem de 1,5 m de altura, calvo por natureza, e a sua calvície é parte dos seus traumas, porque sendo ele um grande religioso, um grande fariseu, todo fariseu tinha no coração de fazer o voto do nazireado. O narizeu, ele tinha esse negócio no coração dele de ser alguém escolhido por Deus, mas ele não tinha a habilidade e nem a aparência, porque todo nazireu não podia passar a navalha no cabelo, mas ele nem cabelo tinha para passar a navalha. Era um homem pequenino, que vem de uma família aristocrática em Israel, uma família de sangue azul, um homem estudado, num tempo onde as pessoas mal sabiam ler e escrever. Ele era um doutor da lei. Muitas pessoas pensam que ele era um sacerdote. Não podia ser. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim. Então, quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está dizendo isso em ipsis literis, ou seja, ele era um advogado numa época difícil em que os judeus mal sabiam ler e escrever. Então, ele era de uma família estruturada, era rico, era um menino estudado. Quando ele diz assim, eu falo mais línguas do que todos vós, tem alguns crentes que já entram no mistério. Eita, que Paulo era igual a gente. Ele falava em línguas estranhas, celestes, sim, mas o que ele está falando aqui não é isso. Ele está dizendo, eu sou poliglota, eu me comunico em vários idiomas. Então olha só quem é que Jesus vai levantar para ser o 13º apóstolo. Um homem estudado, um homem que era advogado, um homem que vinha de uma família aristocrática, que mais tarde vai se revelar como um homem de dupla cidadania, um homem que era judeu, mas também tinha cidadania romana. Quando ele revelou isso, quem conhece a Bíblia sabe como foi. Ele estava discutindo com uma autoridade, e quando ele disse que era cidadão romano, a autoridade disse assim, mas calma aí, eu tive que pagar com muito dinheiro para ter a cidadania, e como você tem? Ele diz, pois é, eu sou de natureza. Então ele vinha de uma família estruturada, um religioso acima da média. Tão religioso era que ele estava disposto a matar no nome da fé dele, e ele fez isso.
ele apavorou a igreja de Cristo no seu tempo. Ele era uma figura típica de um anticristo. E um homem de 1,5 metro de altura, amparado por 3 ou 4 guardas da guarda pretoriana, que os romanos cederam a ele, de insistência dos judeus, que viram nele um potencial de destruição de uma igrejinha nova, de uma seita nova que nascia, cujo nome era O Caminho, que nem se chamava cristianismo ainda. Meia dúzia de gatos pingados esparramados por aí, e era ele, com a sua fúria, essa besta fera desenfreada, com sangue nos olhos, que começou a ir por cidades pequenas até chegar em Jerusalém. E ali, numa igreja já fundada pelo apóstolo São Pedro, com mais de 8.000 membros. Quantos membros eu disse? Já tinha reparado nisso ou não? Pedro fundou uma igreja com 2 cultos, e em 2 cultos ele já tinha 8.000 membros. E não eram pessoas que eram simpatizantes da fé, eram pessoas convertidas de verdade, pessoas que conheceram através da pregação de Pedro a presença de Jesus de Nazaré. É esse homem que, no seu tempo, cercado por esses soldadinhos de chumbo, meteu medo na igreja. E detalhe, foi fechando igreja após igreja, em cidades após cidades. Diz a história que ele só conseguiu cometer os seus crimes cruéis na primeira cidade que ele esteve. Ali ele matou pessoas, ali ele fechou a igreja, e os sobreviventes se esparramaram e começaram a ir pelas aldeias anunciando: está vindo aí uma besta fera, um anticristo. Então, quando ele chegava na cidade da frente, já não tinha mais igreja, as pessoas estavam fugindo. Ele conseguiu assustar uma igreja com 8.000 membros, que tinha um pastor que sabia usar a espada, não muito bem, arrancou a orelha de um soldado quando tentou arrancar a cabeça, que era o pastor Pedro. Mesmo o pastor Pedro, com a sua coragem, ninguém teve coragem de enfrentar esse nanico, esse homem de 1,5 metro de altura. Foi por isso que no caminho de Damasco, Jesus quebrou uma regra. Jesus já estava sentado no céu, à direita de Deus Pai. Quem estava comandando a terra era o Espírito Santo. Quem conhece a Bíblia sabe que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repartiram trabalho. De Gênesis até Malaquias, foi Deus Pai quem cuidou desse planeta. As primeiras 5 dispensações bíblicas, inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. Saímos do livro de Malaquias, entramos no livro de Mateus, entramos numa nova era. E quem é que fica na terra? Deus Filho. Deus Filho fica conosco 33 anos e meio. Jesus morre, ressuscita, por 40 dias aparece a cerca de 500 testemunhas e retorna para o céu. 10 dias depois, o Espírito Santo desce sobre a terra. As figuras da Trindade nunca se intrometeram nos seus trabalhos, mas aqui em Atos capítulo 9 acontece algo diferente. Jesus, que já estava sentado no seu trono, que havia enviado o Espírito Santo para a terra, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. De repente Jesus quebra uma regra, ele sai do trono e ele vai para o caminho de Damasco. E no caminho de Damasco ele faz a sua glória explodir diante daquele nanico. A glória foi tão intensa que os olhos de Saulo se derreteram, as órbitas dos olhos dele se derreteram, ele ficou cego instantaneamente. Os soldados que estavam com ele saíram correndo de medo, porque eles não viram a glória, mas sentiram que a glória de Deus estava ali. O único que viu a glória por alguns milésimos de segundo e teve os seus olhos derretidos foi o apóstolo Paulo, que até então era só um Saulo. E é ele que vai cair de joelhos agora e vai encarar aquela glória. Lendo a história, eu começo a dar risadas. Ele poderia ter corrido com as pessoas que estavam ali, mas ele não fez isso. Ele simplesmente se curvou diante de Deus. Veja a sabedoria desse nanico. Ele conhecia o Deus do Velho Testamento. Ele sentiu que era a presença do Deus vivo que estava ali. E ao invés de correr, ele dobrou o joelho, porque ele sabia que essa é a única posição que Deus respeita a um homem, quando o homem está ajoelhado na sua presença. Quando ele se ajoelhou, ele fez recuar a ira de Jesus de Nazaré. Ou você acha que Jesus foi ali mesmo só para deixar ele cego? Aquela glória que explodiu nos olhos de Saulo foi a mesma glória que saiu de dentro da arca e matou Uzá. A mesma glória que é incompatível com a carcaça humana. Foi ali, naquele caminho de Damasco, que Jesus se mostrou a ele. E ao invés de continuar o seu feito, que no meu entendimento Jesus foi ali para matar esse homem. Por quê, pastor? Por que tanta raiva? Porque esse homem estava tocando na noiva dele. E Jesus olhou do céu e viu que não tinha ninguém para defender a noiva dele aqui. Nem Pedro, nem João,
nem Tiago, nem os 8.000 membros da igreja de Jerusalém. Ninguém teve coragem de defender a igreja. Então Jesus se movimentou no céu e deve ter dito assim: Pai, o Senhor me desculpa, mas eu vou ter que quebrar essa lei, vou ter que descer lá embaixo, porque o Espírito Santo não é um espírito de guerra. Estão tocando na minha noiva. E se não tem macho para defender a minha noiva, eu defendo a minha noiva. Jesus foi ali para colocar um ponto final na vida daquele nanico. Só que aquele nanico caiu de joelhos. E quando ele caiu de joelhos, a graça que o meu Cristo tem fez com que a sua glória recuasse para ver o que ele estava falando. E Jesus leu a mente dele. O senhor vai andar mais um pouquinho aqui? Só senta, por favor. Já é a terceira vez que o senhor anda, me tira toda a atenção, desculpa, tá bom? Veja só, essa glória que explodiu agora fez com que Jesus recuasse, olhasse para os olhos daquele rapaz que já não tinha mais olhos, que tinham derretido, olhando para a mente dele e vendo o coração dele quase saindo pela boca. E o Senhor vendo, o que eu faço com ele agora? Ele caiu de joelhos. E ali naquele momento, Jesus tem uma ideia brilhante. Ele transforma um assassino de crentes no maior garoto propaganda do Evangelho. Ele pega o opositor, um anticristo, e transforma ele numa bomba atômica do Espírito Santo na terra. Ele pega um homem de 1,5 metro de altura e transforma ele num gigante, e dá para esse homem o que ele não havia dado a nenhum dos outros apóstolos. Então o Senhor libera para ele sua palavra: duro será para ti recalcitrar, ou seja, dar coices contra os meus aguilhões colocados nos pés, para o homem não caminhar. O Senhor estava dizendo: eu estou te prendendo agora, porque a partir de agora a sua vida será minha. A morte vai fugir de você, porque a morte para você é muito pouco. Você tocou na minha noiva, então a morte não vai te tocar enquanto eu não determinar. Você vai ver quão preciso será sofrer pelo meu amor e pelo meu nome. Ali nasce o maior homem do Novo Testamento, tirando Jesus. Ao ficar cego, alguém toma ele pela mão e leva ele até a casa de um tal Simão, o curtidor, ali na beira-praia. Ele entra dentro do quarto e começa um jejum. E ele jejua por 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber. Durante este jejum, o céu se movimentou. O Senhor olhou para a igreja de Jerusalém, viu os pastores, o pastor presidente, o vice-presidente, e o Senhor disse: não vou revelar isso a eles. O Senhor foi na casa de um profeta desconhecido, chamado Ananias. E o Senhor disse: Ananias, sim Senhor, levanta e anota o endereço, rua chamada direita. O que eu vou fazer lá, Senhor? Você vai ungir alguém para o meu ministério. Interessante que quem unge são os pastores de Jerusalém, mas o Senhor não fala com os pastores de Jerusalém. O Senhor vai fazer um homem nascer para o ministério fora do útero, porque o útero é a igreja de Jerusalém. O parto normal para o nascimento de um obreiro é a igreja de Jerusalém. Mas o Senhor vai fazer esse homem nascer agora pelas trompas. Ele vai nascer para um ministério sem o apoio de homem nenhum. O Senhor usa Ananias. Ananias está pronto, está disposto. Imagina ele pegando o chifre de azeite para ungir, pegando lá uma bolsa, que é a bolsa de todo pastor, que todo mundo carrega, nos seus afazeres. Ele põe a mão na porta e diz: Senhor, estou indo. O Senhor me deu o endereço, o Senhor só não me deu o nome da pessoa que eu vou ungir. Aí o céu se abre, o Senhor diz: anota aí, Saulo de Tarso. No original, Saul de Tarshite. Quando Ananias escuta esse nome, eu imagino ele tremendo todo, ele parando, abrindo a porta, olhando para ver se ninguém escutou aquela heresia. Ele fecha a porta, põe um chifre de azeite aqui, põe a carteirinha de pastor ali, põe a bolsa ali e diz: Senhor, calma aí, vamos conversar. Pois não, Ananias, o que você quer falar? Esse aí não é aquele, é aquele. Senhor, o assassino, o assassino. O perseguidor, o perseguidor. O anticristo, o anticristo. Mas Senhor, esse homem não presta. Ai, Jesus, desde aquela época já tinha pessoas que eram empregadas querendo discutir com o patrão sobre as decisões dele. Isso não vem de agora, isso sempre teve. Alguém ungido por Deus, escolhido por Deus, e Deus fala: vai e toca naquele, abre a porta para aquele. E essa criatura conversa com o dono de tudo, dizendo assim: o senhor está errado. Quem é o homem para dizer que Deus está errado? Quem é o homem para ir contra o desígnio de Deus? Jesus poderia ter feito 1000 coisas com ele, mas deu a ele uma lição e deixou que escrevessem para que nós soubéssemos. O Senhor olhou para ele e disse assim: Ananias, aprenda uma coisa: quem manda nessa jossa aí sou eu.
Você é só um empregado, o patrão sou eu, a igreja é minha, o ministério é meu, os dons são meus. Então, se é tudo meu, eu levanto quem eu quero, eu dou a quem eu quero, e eu faço na vida de quem eu quero. E você não tem que se intrometer nisso. Ananias, para você esse homem não vale nada, mas para mim ele é um vaso escolhido. Aí o vaso escolhido pelo Senhor é ungido. É ungido enquanto ele recebe o azeite sobre a sua cabeça, os seus olhos se abrem. E instantaneamente, esse Saul de Tarsite, que agora passa a ser chamado de Paulo, ele sai para fora da casa de Ananias, e ali perto da praia, começa a pregar um evangelho. E ele começa a anunciar esse Cristo, o Cristo que ele se encontrou com ele lá no caminho de Damasco. Ele começa a dar os seus conhecimentos, e como ele era um fariseu que conhecia muito as letras e era um advogado, ele começa a pregar com tanta erudição e com tanta eloquência, que as pessoas começam a parar para ouvi-lo. A notícia chega lá em Jerusalém, de que está acontecendo um movimento, ali perto da casa de Simão, o curtidor. Pedro e João vão lá assistir o culto, e se apavoram. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque eles veem um homem que ninguém dava nada por ele. Agora olham para esse homem falando com tanta eloquência, e eles prestam atenção na pregação do homem, e aí eles se apavoram mais ainda. Pergunte por quê? Porque eles escutam e veem que aquele homem tem tudo o que eles têm, só que eles não têm o que ele tem. O que é que ele tem que eles tinham, pastor? Ele tem a unção para pregar. Só que ele tem o que eles não têm, que é a cultura bíblica. Paulo juntou a unção e o conhecimento. Paulo pegou a graça e o saber e juntou os dois. Quem é que segura um homem que tem unção de Deus e sabedoria? Porque os primeiros que Jesus chamou, com exceção de Mateus, que era cobrador de impostos, portanto era letrado, tirando o Iscariotes, que é Judas, que vem da terra de Caríades, a terra dos homens que queriam libertação, que estudavam história, o restante eram pessoas analfabetas, iletrados. Leia Atos capítulo 4, verso 13, você vai ver chamado aí Pedro e João de homens iletrados. Como podem esses homens iletrados, incautos, falarem com tanta ousadia? Jesus só tinha chamado analfabetos para o seu reino, pessoas simplórias e pobres. Agora ele chama um homem rico e inteligente, e enche esse homem do Espírito Santo. Quem é que pode com esse homem? Pedro e João, quando viram aquilo, se apavoraram e disseram: se ele continuar desse jeito, daqui a pouco ninguém quer escutar mais a gente. Por quê? Porque ele tem tudo que nós temos, e nós não temos a metade do que ele tem. Ele tem a unção e tem o conhecimento. Nós só temos a unção. O conhecimento que nós temos é que nós caminhamos com Jesus. Ele não caminhou com Jesus, mas recita os textos do Velho Testamento inteiro. Esse homem é um perigo para o reino. E sabe o que fazem com ele? Abraçam Paulo e dizem assim para ele: irmão Paulo, é muito bom ver o senhor convertido, mas o senhor nesse momento pode trazer um prejuízo à igreja, porque o senhor veio com cartas de autorização de judeus e romanos para matar a igreja, e agora o senhor se converteu nesta igreja. Quando a notícia chegar lá em Roma de que aquele que eles enviaram se converteu, eles vão mandar tropas, vão mandar legiões de soldados, e nós não vamos suportar. Então o senhor vai ter que obedecer a gente. E como novo convertido, ele obedeceu. E qual foi a ordem dada a ele? O senhor vai voltar para sua casa e vai se esconder lá, e nós iremos buscá-lo quando a poeira abaixar, quando esquecerem que isso aqui aconteceu. Nós como igreja vamos ficar mais em silêncio, para não dar a entender que nós estamos crescendo. E o senhor fará a sua parte, ficará calado lá na sua cidade, lá em Tarsis ou Tarsite. E ele, como novo convertido, obedece e vai para a cidade, volta para a sua terra, mas não consegue ficar em silêncio. Ele entra no meio da sua família de pessoas ricas e começa a falar do amor de Cristo, e o resultado é que ele é deserdado. Um homem rico, um advogado, um poliglota, agora não tem nem onde morar. E aí ele aprende uma profissão para não morrer de fome. Ele aprende a costurar. Olha só, um homem das letras, um homem que discute com reis, agora tem que aprender a mexer com agulha de tricô para poder sobreviver. É por isso que mais tarde ele vai dizer: nada me separa do amor de Cristo, nem a altura, ou seja, os diplomas, nem a profundidade, ou seja, costurar,
nada me separa do amor de Cristo Jesus, meu Salvador. Ele fica dentro da sua cidade esperando a poeira abaixar. Mas eu pergunto aos irmãos que aqui estão: quanto tempo leva para uma calúnia, para um escândalo, para um problema que acontece e ele se generaliza, ser esquecido? Quanto tempo você conseguiria ficar aguardando uma promessa que alguém lhe fez se cumprir? 1 ano? 6 meses? 2 anos? Pois respire fundo. O texto que eu li na carta aos Gálatas, no capítulo 2, é um desabafo. É Paulo dizendo: há 14 anos atrás, ele está dizendo: eu fiquei 14 anos abandonado por vocês, 14 anos esquecido na minha cidade, 14 anos apodrecendo, 14 anos sem ninguém me visitar para ler um texto comigo, 14 anos sem ninguém me dar a ceia do Senhor, 14 anos sem eu ter alguém para orar ao meu lado, 14 anos sem ter uma igreja para congregar, 14 anos abandonado por todos vocês. Foi esse período que Paulo passou sozinho, e é nesse período também que Deus faz as coisas maiores na vida dele, porque como os crentes que deveriam ensiná-lo e discipulá-lo não tiveram paciência, porque tiveram ciúmes dele, não quiseram fazer, o próprio professor eterno desceu até ele e disse: eu serei o teu professor. Por que é que você acha que tudo que Paulo escreve ele diz? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Por que ele cita isso? Eu recebi do Senhor. É a maneira dele alfinetar os outros apóstolos, dizendo: era para vocês me darem, mas vocês não me deram. Como vocês não me deram, eu recebi do Senhor. Tudo que ele tinha, a teologia que Paulo recebeu, não vinha de homens. Ninguém sentou com ele para explicar o que era o Pentecoste. Por isso que o Pentecoste é limitado para Pedro e João. É Paulo quem vai sistematizar a fé pentecostal no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, falando sobre todos os dons espirituais. Como foi que Paulo descobriu os 9 dons do Espírito Santo? Como foi que Paulo começou a pregar? Como foi que Paulo ensinou o ritual da Santa Ceia? Ele ensina: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, os homens não ensinaram, os homens não queriam, mas Deus o queria. Você não entendeu? Vou falar de novo. Os homens não quiseram, os que tinham poder de ajudá-lo não ajudaram, mas ele estava na visão de Deus. Quando Deus quer fazer, não tem ninguém que faça ele recuar. O que o senhor quer dizer, pastor? Você que me explica o que é que Deus está falando aqui. Talvez pela cidade ser pequena, talvez por ser uma cidade talvez insignificante aos olhos de muitas pessoas, mesmo tendo uma igreja tão bonita, tão preparada. Quantas pessoas já ignoraram esse pequeno lugar? Quantas pessoas nasceram aqui como obreiros, não tiveram oportunidades? Ou pior, quantos tiveram a vocação, mas não foram reconhecidos, e por isso morreram na fé, ou se esfriaram na fé, ou deixaram de lado a sua chamada. Aí vem Deus numa madrugada como essa, através de uma nova gestão, e Deus manda para essa cidade um garoto para pregar. Permita-me chamar de garoto com toda a educação, com todo o respeito do mundo. E algumas pessoas dizem: mas como assim um garoto aqui? Pois é, quando Deus quer fazer, não tem homem que impeça, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu, e não tem homem na terra capaz de barrar aquilo que Deus quer fazer. Se os homens não entenderam você, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu te entendo. E o Senhor me manda te dar uma palavra: não desista da sua chamada, não desista dos desejos que estão no seu coração. Qual era mesmo? Era o desejo de ir para a África? Por que não pode ser? Por que não pode ser um missionário? Porque essa cidade não pode te mandar para a Rússia. Como assim? Pastor, mas olha as circunstâncias. O meu Deus não olha as circunstâncias, o meu Deus olha o desejo do coração de alguém. O que faz Deus se movimentar é o desejo do seu coração. Enquanto eu estou pregando aqui, alguns estão muito cansados e estão dormindo, mas tem outros que estão com os olhos estatalados. Tem uns que estão abrindo a boca de sono, mas eu ouço alguns falando em línguas estranhas. Tem alguns que estão querendo dormir e tem outros com a mão levantada adorando ao nome do Senhor. É assim que Deus trata. Deus fala com quem quer ouvi-lo. Deus só se revela àquele que acredita que Ele se revela. Não adianta entrar dentro dessa igreja, vir para esta vigília apenas curioso para ver o velho pregador, para ver se eu ainda sou crente. Amigo, a embalagem muda, mas o conteúdo ainda é o mesmo, tá bom? Não importa se você veio aqui só para ser um espião de alguém, para ver se como... Não interessa. O que interessa é o que Deus está dizendo. Eu tenho elementos surpresa esparramados.
A cidade de Nova Aurora, quando eu entrei aqui, meu corpo foi arrepiando. O Senhor disse: aqui é um elemento surpresa, filho. É um lugar escondido. E os maiores avivamentos não vêm de capitais. Os maiores avivamentos nascem em rincões como esse aqui. Pode apostar no que eu estou dizendo. Eu estou com meu corpo arrepiado agora, até a nuca arrepiou. O Espírito Santo está soprando no meu ouvido, dizendo assim: incentiva, Marco, incentiva, incendeia, desperta o meu povo. Fala para o meu povo que quem comanda ainda sou eu, que quem tem o poder ainda sou eu, que quem levanta sou eu, que quem abate sou eu, que quem faz ainda sou eu. 14 anos se passam. A angústia e a mágoa transformou Paulo num homem duro, num homem de coração pesado, num homem de palavras duras, num homem impaciente. Quem conhece a Bíblia lembra de Paulo expulsando João Marcos. Não teve paciência com o garoto. Alguém diz: esse homem era muito bruto. Ora, a vida nos faz assim. As muitas lutas, as muitas pedradas, as muitas rejeições, isso vai moldando a gente, a forma como o mundo é. Paulo ficou ruim porque ele foi abandonado 14 anos. Mas a tradição diz que um belo dia ele estava lá na sua tenda costurando, sem olhar para ninguém, sentado entre as suas pernas como eremita, e entra uma pessoa e o chama de irmão Paulo. E ele nem olha para cima, ele só diz: deixa a tenda aí que eu costuro, volte daqui tantos dias e pague tantos denários. Era acostumado, era assim que ele tratava as pessoas. Mas a pessoa que entrou disse: não, eu não vim fazer uma tenda, eu vim em nome do Senhor. A tradição diz que Paulo ergue a cabeça e diz: quem é você? Diz: meu nome é Barnabé. Quem é você? Sou presbítero da igreja de Jerusalém. E o que você quer aqui? Estarmos em vigília de oração. E o Senhor tomou um profeta e diz: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Irmão, Paulo foi um problema. Por que Barnabé? Porque Barnabé todo mundo conhecia. Eu sou um presbítero, sou empresário, trabalho no ramo de madeiras, todo mundo me conhecia. Mas quando falaram Paulo, alguém que tem um nome grego, ninguém conhecia Paulo. Mas como o Senhor falou, deve existir esse Paulo. E fomos de boca em boca e chegamos nos crentes mais antigos. E os crentes mais antigos contaram uma história: que um dia, lá na casa do Simão Curtidor, apareceu um nanico, mas o nome dele não era Paulo, era Saulo. Mas dizem que Deus fez isso e isso. Dizem que apareceu uma glória no meio do caminho. Dizem que o Senhor o curou. E alguém disse que o nome dele foi trocado para Paulo. E então eu cheguei até a cidade de Tarsis, bati de porta em porta. Ninguém conhecia o tal do Paulo, só conhecia o tal do Saulo. E eu cheguei até o Senhor. E eu vim aqui dizer que é chegada a hora do seu ministério acontecer. Mas a decisão é sua. Vamos ou não vamos? A tradição diz que Paulo não falou mais nenhuma palavra. Ele desmontou a sua tenda, foi quebrando tudo. Lá do lado de fora estava a caminhonete dele, um dromedário, um camelo, que todo baixinho gosta de carro alto. E Barnabé estava lá com o carrinho dele, um jumentinho. Paulo amarrou o que tinha em cima do seu dromedário, sentou e gritou: irmão Barnabé, vamos embora. Faz 14 anos que eu estou esperando. 14 anos no óleo. Já curti bastante. Agora eu quero recuperar cada dia que eu perdi. Barnabé e Paulo vão para uma cidadezinha pequena chamada Antioquia. Diga comigo: Antioquia. Uma cidade que tinha uma igreja desprezada. A igreja era desprezada porque era pequena e porque as pessoas eram pobres. E mais agravante, os irmãos de Antioquia tinham a cor da pele acirrada, acima do caucasiano. Então sofriam preconceito. Era um lugar que se matava pastores. Era um lugar que todo mundo que ia não suportava, porque a igreja não conseguia levantar o sustento do pastor, e os pastores morriam de fome lá. Como foi que a igreja de Jerusalém resolveu esse problema? Chegaram os conselheiros do apóstolo Pedro, que era o presidente, e disse: olha, temos um problema. O quê? O irmão Barnabé já está há muito tempo conosco, é um presbítero antigo. Ele tem um sonho de pastorear, mas o dízimo dele sustenta a gente aqui. E o que a gente faz com ele? Pedro, para não perder, nós temos que dar um jeito. Tem que ter uma igreja para ele pastorear. Mas não tem nenhuma. Tem uma, Pedro. Qual? Antioquia. E o que tem em Antioquia? Nada.
Mas o irmão Barnabé não precisa de dinheiro de lá, porque a família dele é rica e sustenta ele. Ele só quer realizar o sonho dele e pastorear. Mas ele não é pregador. Não importa, vamos fazer isso, que a gente une o útil ao agradável. Aí naquela madrugada Jesus tomou um profeta e falou que era para Barnabé ir, mas não era para ir sozinho, era para ir Paulo junto. E aí Deus dá essa revelação, e Barnabé agora está com Paulo. E chegam os dois na cidade de Antioquia. Barnabé está realizado, ele não precisa de dinheiro, ele só quer um público para pregar. Ele é o pastor da igreja, e Paulo é o co-pastor. Barnabé entende tudo de homilia de igreja. Ele começa o culto, canta os 3 hinos da harpa, lê o texto, faz a oração, a apresentação dos visitantes, e na hora da pregação ele dizia: irmão Paulo, prega para nós. Barnabé era dirigente de culto, Paulo era pregador. Imagine 14 anos esperando. Imagina o primeiro culto que ele pregou. Ele arrancou tatu da toca, sabiá do toco. Ele fez um nó na cabeça dos crentes. A meia dúzia de crentes, de gato pingados que tinham ali, saíram daquele culto assim, como assim mandaram para nós um pregador tão bom? E quando a notícia é boa, quando o pregador é bom, o crente que veio no culto sozinho, no outro culto ele traz outra pessoa. No segundo culto a igreja está um pouquinho mais cheia, Barnabé fica feliz, começa a notar, segundo culto da igreja, a igreja está mais cheia, faz tudo, Paulo prega, e Paulo prega com mais desenvoltura. Depois do terceiro, quarto culto, já não tem mais onde sentar as pessoas, e Paulo vai tomando liberdade. A tradição diz que na liberdade ele começou a usar os dons. E num culto ele começou a orar, e Jesus batizou com o Espírito Santo uma renca de crentes. E esses crentes batizados com o Espírito Santo trouxeram mais crentes no outro culto. Teve um culto que a unção foi tão grande que os crentes começaram a levantar e orando em línguas. A tradição diz que Paulo parou no culto e olhou para um irmão e disse: irmão, você que levantou orando em línguas, você sabe o que o Senhor falou? Barnabé aqui atrás olhando e disse: ei pai, nunca vi isso, o que está acontecendo? E Paulo dizendo: você não sabe, né, irmão, mas eu sei. E Paulo interpretou a língua do irmão. Ao interpretar a língua do irmão, Barnabé aqui atrás diz: irmão Paulo, o que é isso? Ele disse: isso é o dom de interpretação de línguas. Como o senhor recebeu isso? Eu recebi do Senhor. Barnabé anotando tudo, dizendo assim: isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando no dia de Pentecostes os crentes falaram em línguas. Ele diz: estamos no caminho certo. Antioquia está ficando igual Jerusalém. Depois da interpretação de línguas, os sinais começam a atrair as pessoas, e agora já não cabe mais pessoas lá dentro. O culto é tomado por pessoas lá fora. E Paulo, usado em profecias, começa a ser usado pelo dom da ciência, o dom da palavra do conhecimento, começa a revelar as pessoas. E Barnabé começa a se apavorar, dizendo assim: irmão Paulo, como assim o senhor revelou o nome daquela pessoa? O senhor fez isso aqui, e isso não tem na igreja de Jerusalém. Aí Barnabé diz: não tem lá, mas tem em Antioquia. Por que tem aqui? Porque eu recebi do Senhor, eu não recebi de homens. Isso tem nome, palavra do conhecimento. E Barnabé vai anotando. Outro culto, a igreja tomada por sinais, a cidade é abalada. Paulo resolve orar pelos enfermos, e ele chama as pessoas à frente e põe a mão, e as pessoas são curadas. Barnabé fica espantado e anota: em Jerusalém acontece isso também, porque o Senhor Jesus disse: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando a notícia das curas esparrama em Antioquia, as cidades vizinhas começam a se convergir para lá, e já não tem mais lugar para colocar os doentes. Muitos doentes querem ser curados, e em um culto só Paulo não dá conta. Aí Paulo tem uma brilhante ideia. Pergunte qual? Ele tira um lenço do corpo. Me empreste o seu lenço, por favor. Ele tira um lenço do corpo. Não sei se ele usou o suor dele, se ele cuspiu no lenço, eu não sei. Ele só pegou o lenço e disse para um diácono: enquanto eu ponho a mão aqui, você coloca esse lenço em cima daquele doente ali. Barnabé está com os olhos desse tamanho, e não é que onde o homem coloca o lenço, o milagre acontece. Jesus está curando aqui com a mão de Paulo, e está curando ali com o lenço. Termina o culto, Barnabé diz: irmão Paulo, nós nunca vimos ninguém curar com lenço. Como existe isso? E Paulo diz: eu recebi do Senhor. O que? Que não existe dom de curar enfermos. Existem dons, no plural, de curar enfermos. O único dom que aparece no plural é o dom de curar enfermos. Por isso ele está dons. Por que dons?
Porque Jesus não cura só de um jeito. Ele não cura só com a mão. Ele cura com o lenço. Ele cura com um copo d'água. Ele cura até com a sombra de Pedro. Ele cura quando alguém ora de perto. Ele cura quando alguém ora de longe. Ele cura quando alguém diz: assim diz o Senhor. Ele cura quando alguém diz: em nome de Jesus de Nazaré. A notícia esparrama e Barnabé está apavorado. Um belo dia, depois dessas curas todas, começam a aparecer doentes que nunca saíram de casa, porque eram chamados de amaldiçoados. Pessoas que nasceram sem braço, que nasceram sem perna, pessoas com anomalia física que faria qualquer curandeiro fugir deles. Mas não Paulo. Coloca essas pessoas bem na frente. Paulo não tem medo. Ele vai até as pessoas, ele vai lá no toquinho do braço, coloca a mão e começa a orar. Não me explique como, não sei, não me pergunte como. O braço começa a nascer, começa a se desenrolar. E onde não tinha braço, agora tem braço. Onde não tinha perna, agora tem perna. Onde não tinha olhos, agora tem alguém enxergando. E Barnabé apavorado pergunta: o que é isso, irmão Paulo? E Paulo diz: eu recebi do Senhor. E isso já não é dom de curar, Barnabé. Isso é o dom de operação de maravilhas. Os mais novos que aqui estão, talvez estão me ouvindo, estão dizendo: que história bonitinha. Mas os mais velhos que estão aqui sabem do que eu estou pregando. Nossa igreja, Assembleia de Deus, não cresceu porque tínhamos homens ricos e importantes. Nossa igreja se esparramou pelo Brasil e pelo mundo por causa da unção e dos sinais que os nossos pais tinham. Se você acha que eu estou falando demais, ontem eu comecei a citar na igreja, não recitei o texto. O livro de Daniel Berg e Gunnar Vingre, Diário de um Pioneiro. Gunnar Vingre estava dizendo que ele estava pregando em Belém do Pará, no início da igreja, e Deus mostrou para ele um homem no meio da igreja, e ele não tinha como ir até o homem. Então ele estendeu a mão para o homem, para orar, e o homem levitou e flutuou no ar. Todos os membros da igreja viram aquilo. Você não entendeu o que eu disse, entendeu? O fundador da nossa igreja estava orando, um sueco. Ele estendeu a mão para um irmão lá em Belém do Pará, e o irmão saiu do banco e flutuou no ar. A igreja toda viu. A CPAD, nossa editora, não edita heresias. O livro agora foi modificado. Onde estava escrito antigamente: e o homem flutuou, mudaram, colocaram: e ele foi levantado bem alto do chão. Porque a palavra flutuou, ela é muito mística, e alguém poderia se escandalizar com isso. A nossa fé não é uma fé normal. A nossa fé é uma fé no sobrenatural. Você pode até estar na igreja há muitos anos, há dezenas de anos, e ter se acomodado e se conformado. Mas haviam pessoas aqui dentro que nunca se conformaram. Haviam pais na fé que sempre disseram: Senhor, se o Senhor é o mesmo Deus da Bíblia, volta a operar com sinais, prodígios e maravilhas. Vou profetizar. O Senhor vai despertar alguns de vocês, não apenas nessa madrugada, mas pelas próximas madrugadas. Crentes aqui serão visitados com sonhos proféticos. Locais de oração serão ativados, e o Senhor vai transformar essa pequenina cidade numa aurora, não apenas para vocês, mas para o estado do Paraná inteiro. Porque a aurora é o nascer de um novo dia. Está para nascer um novo dia na Assembleia de Deus do estado do Paraná. Talvez essa mensagem vai custar caro para quem está pregando ou para quem está ouvindo, não me importa. Eu já não falo mais o que as pessoas querem ouvir. Eu prego aquilo que as pessoas precisam ouvir. Eu estou cansado de andar pelo Brasil, dentro das nossas igrejas, e eu cansei de pregar para defuntos. Estou cansado de pregar para zumbis, homens e mulheres que não deveriam ser membros da nossa igreja, deveriam ser figurantes daquela série chamada The Walking Dead, mortos que caminham. Porque a fé onde eu cresci, lá no meio do mato, era uma fé que me dava autoridade para acreditar no sobrenatural. As pessoas sempre perguntam: pastor, por que o senhor está firme e nada abala a sua fé? A minha mãe está sendo velada agora, sou filho único, poderia ter ido embora para ela, mas o senhor disse: vai ficar. Eu falei: por quê? Porque eu quero fazer uma obra. Oportunidades não se perdem. Eu falei: como é que eu vou chegar? Eu não sabia como eu ia chegar lá, não ia dar tempo de eu chegar no velório da minha mãe. Eu sou filho único. Um amigo
me conseguir um avião, vou sair aqui de Cascavel, um avião vai me levar lá dentro da minha cidade, para eu chegar na hora certa, o Senhor cuidando de mim, para que eu possa entregar esta mensagem para você. Então, por favor, abra o seu coração, porque vai acontecer um movimento de avivamento aqui nesse lugar. Mas esse movimento de avivamento que Deus quer dar, ele vai custar caro. Vocês vão ter que enfrentar costumes, vão ter que enfrentar pessoas que acham que são donas de todo o conhecimento bíblico do mundo, que vão começar a sentar e dizer assim: isso não está na Bíblia, isso não é assim, isso não é assado. E eu estou aqui como defensor da fé pentecostal para perguntar: quem é o homem para dizer que conhece tudo sobre Deus? Vou repetir: quem é o homem para dizer isso é e aquilo não é de Deus? A não ser que tenha o dom de discernir espíritos, aí eu recuo. Se houver alguém que tem o dom de discernir espíritos, tudo bem, eu paro. Mas se você não tem o dom de discernir espíritos, não fique com os seus achismos. Não fique você dizendo que isso ou aquilo. Não, por favor, se você não entende, fecha os olhos e aceita. Não atrapalhe o que Deus quer fazer. Não atrapalhe aquilo que Deus está começando a fazer, porque esse lugarzinho aqui ainda vai dar o que falar. Você pode não acreditar, quando o carro entrou por ali, eu via caravanas chegando aqui, ônibus, carros, pessoas vindo de todos os lados. Eu falei: Senhor, para quê? O Senhor disse: a notícia vai esparramar. A notícia vai esparramar. As pessoas vão vir aqui saber o que é que está acontecendo e vão querer beber dessa fonte. E quando perguntarem o que é que aconteceu aqui, só diga: o Senhor fez e ainda faz. Alguém acredita nessas maluquices de pregador pentecostal? Então, por favor, reage. Isso mostra ao Senhor que você está feliz em receber esta palavra, está pelo menos sendo incendiado por essa esperança. Pastor, o que é que tudo isso tem a ver com tudo isso? Você sabe que tem a ver. Vocês receberam um pastor. Qual é a sua profissão, pastor, secularmente falando? Não entendi. O senhor é advogado. Pegou um improvável advogado abandonado pela igreja, onde homens tinham ciúmes do que ele tinha, e mandaram ele para um lugar, uma igrejinha pequena, que ninguém dava nada. A história se repete. Vai acontecer algo extraordinário aqui. Me mandem mensagens pela internet depois, me marquem nas mídias sociais e só me contem o que Deus começou a fazer aqui nessa noite. E quando falarem: mas aqui não acontece, você vai dizer: mas em Antioquia acontece, em Nova Aurora acontece. Por quê? Porque vocês receberam do Senhor o que Deus extraordinariamente tem para fazer entre vocês. Eu vou caminhando. Quando eu vejo o Pentecoste pleno, eu não vejo Deus dando Pentecoste pleno para homens simplórios como Pedro e João. Embora tenham sido usados por Deus, eles não mergulharam no rio do conhecimento divino. Já o meu advogado da Bíblia, Paulo, ele era mestre nas coisas sobrenaturais. Era um erudito. Quando era preciso, ele discutia com os epicureus, ele recitava os estoicos. Ele foi para a Grécia, ele assustou os gregos. Um dia, alguém da cidade de Corinto foi querer elogiá-lo, dizendo: quando você esteve conosco, a sua sabedoria nos moveu. Ele puxou a orelha da pessoa e disse: não, quando eu fui ter convosco aí na Grécia, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Quando eu fui ter convosco, eu levei para vocês o Espírito, a demonstração e a revelação do poder de Deus. O que fez Paulo se tornar a criatura que se tornou era o conhecimento e a graça
e por onde ele passou, o inferno fechou as portas. A Grécia fechou as portas para os seus próprios deuses. Paulo sozinho acabou com todo o panteão dos deuses gregos da Grécia. Não sobrou Zeus, não sobrou Hades, Poseidon, Hermes, Hera, Afrodite, Hércules, Teseu. Nenhum deles sobreviveram ao evangelho que Paulo pregou. Um homem de 1,5 metro de altura, possuído pelo Espírito Santo, com uma chamada dentro do peito dele, incendiou quase que um continente inteiro. O Deus que fez no passado, faz no presente. Talvez não fosse isso que vocês queriam ouvir, mas eu vim falar o que Deus queria que vocês ouvissem. Igreja de Nova Aurora, se prepare para um novo tempo. Igreja de Nova Aurora, levante os seus alicerces em oração. Igreja de Nova Aurora, reconstrua os seus altares. E aqueles que sempre foram impedimento, ou se arrependem, ou recuam. Vou repetir: ou se arrependam, ou recuem, porque senão serão atropelados, serão substituídos, serão colocados no limbo do esquecimento, porque Deus tem um compromisso com vocês. Quem acredita nessas coisas? Então olhe para alguém do seu lado e diga: você acredita de verdade? Diga: então me ajuda. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Não olhe as circunstâncias mais. Não olhe de onde você veio, nem para onde você vai. Só esteja no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. Depois que Antioquia explodiu em crescimento, a igreja de Antioquia foi sabatinada em Jerusalém, porque a notícia esparramou que o evangelho lá naquele lugar e os sinais eram incríveis demais, e todo mundo lá em Jerusalém queria saber o que estava acontecendo. Então convocaram o pastor de Antioquia, e o pastor de Antioquia, Barnabé. E lá vai Barnabé para uma comissão, para ser sabatinado pelo conselho de ética da sua denominação. E quando começam a perguntar para ele: como assim o braço nasce? Como assim a perna? Como assim tem interpretação? Como assim tem profecia? Como assim? E ele se perde, ele é obrigado a dizer: olha gente, na verdade eu sou só o dirigente. Quem sabe todas as explicações está aqui fora comigo. Ele é meu obreiro lá. Ele não faz parte aqui do nosso grupo, mas foi o Senhor que mandou ele comigo através de profecia. O nome dele é Paulo. Posso chamar ele? Chamaram Paulo. Pedro quis conhecer esse Paulo. Pedro se esqueceu dele 14 anos atrás. Agora está de frente Pedro e Paulo, dois titãs do evangelho, dois mestres da palavra, dois homens apaixonados por Jesus, cada um à sua forma, um erudito e um iletrado, analfabeto. Um conheceu Jesus de caminhar com ele, o outro ficou cego por causa de Jesus. Os dois estão tete a tete. E sabe o que é interessante? É ver como é que começa o diálogo deles. O diálogo deles começa com Pedro perguntando assim: quem te ungiu a apóstolo? Olha só, o alto clero não queria saber como é que as pessoas eram curadas, como é que as pessoas eram levantadas, como é que a igreja cresceu. Queriam saber por que ele era apóstolo. Aí Paulo olha para ele e diz assim: olha, vocês me abandonaram há 14 anos. E ele começa aqui na carta aos Gálatas. A discussão na carta aos Gálatas, no capítulo 2, termina de maneira estranha. Termina com o nanico Paulo dando de dedo no nariz de Pedro. É só ler o capítulo todo, vocês vão ver. E eu resisti a Pedro na face dele. O nanico deu de dedo no nariz de Pedro, dizendo: vocês não quiseram me educar, vocês não quiseram me evangelizar, vocês não viram potencial em mim, ou viram potencial e ficaram com medo. Vocês não quiseram, mas o Senhor me quis. Vocês não me ensinaram, mas tudo que eu sei, eu recebi do Senhor. E o que eu recebi do Senhor, também estou ensinando. O Senhor me deu um evangelho, Pedro, diferente do seu. O seu evangelho é o evangelho da circuncisão, é o evangelho da lei, da legalidade dos judeus. A mim, Jesus me deu o evangelho da incircuncisão. Ou seja, o Senhor me mostrou que o que tem que ser cortado no homem não é o seu prepúcio, mas é o seu orgulho.
é o seu coração. O que tem que ser mudado dentro do homem é o seu sentimento, não é a sua aparência, porque a aparência não presta para nada. A aparência pode deixar alguém feliz, outra pessoa triste, mas o Senhor não quer uma mudança que comece de fora para dentro, Ele quer uma mudança que comece de dentro para fora. O Senhor me deu algo que não deu a vocês. E Pedro insiste: como é que você recebeu isso? Aí Paulo vai dizer: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, eu só sei que esse homem foi ao terceiro céu, um lugar onde você, Pedro, nunca foi, onde você, João, nunca foi. Vocês são especiais, mas Ele nunca levou vocês lá. Ele me levou lá. E lá ouviu esse homem coisas inefáveis que não é lícito contar para qualquer um. Assim nasce o 13º apóstolo, para uma missão extraordinária, e ele vira o mundo do avesso. Pense num homem que era estudado, que vinha de uma família rica e conhecia o mundo sobrenatural. Se você não acredita no que eu estou falando, leia lá a carta aos Efésios, capítulo 18 e 19, para você ver Paulo chegar numa cidade e começar a dizer assim: vocês conhecem aqui o Espírito Santo? E tinha uma igreja formada há anos que nunca conheceram o Espírito Santo. E Paulo, ao invés de ensinar para eles escatologia, ao invés de ensinar para eles a martiologia, ao invés de ensinar para eles pneumatologia ou as demais doutrinas que nós conhecemos como dogmas, Paulo disse assim: ajoelhem aqui que eu vou orar por vocês agora. Porque o maior seminário não é aquele que você aprende sentado em uma cadeira, é aquele que você recebe ajoelhado. E Paulo, tendo orado por eles, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Aí Paulo, com esses 12 homens, viraram a cidade de Éfeso do avesso, expulsaram os demônios que comandavam aquela cidade. A rainha dos céus, uma idolatria que tinha dentro daquele lugar, que tinha um templo de 800 portas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, simplesmente desaparece da história, porque Paulo entrou dentro daquele lugar. Leia lá e você vai ver que os feiticeiros começaram a invocar, tocar tambores, e os espíritos não desciam mais. Tiveram que levar para o meio da rua obra de feitiçaria, livros, fórmulas de encantamento, para serem queimadas aos pés de Paulo, porque onde o nanico chegava, Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria pesada, feita na encruzilhada, feita na cachoeira, vindo de outro continente, não interessa, ninguém suportava a unção que estava naquele homem. Eu vou repetir: se Deus usou Paulo para virar um continente, Ele vai usar a sua vida, pastor, auxiliado por outros homens e mulheres que ainda acreditam nisso que eu estou pregando, e acreditam que a Assembleia de Deus não é só uma igreja, é a igreja do avivamento. É a igreja que competirá com o inferno nessa reta final e vai vencer, porque se o diabo tem os seus feiticeiros, a Assembleia de Deus tem os seus profetas. Se o diabo tem os seus encantadores de serpente, a Assembleia de Deus tem aqueles que têm autoridade sobre toda a obra do diabo. Eu profetizo que aqui nesse reduto, nesse lugar tão pequenino e tão singelo, bonito, mas que poucas pessoas dão atenção para ele. Eu já preguei em mais de 4.000 cidades do Brasil. No Paraná já preguei em umas 80 ou mais cidades. Eu nunca tinha ouvido falar em Nova Aurora. Me interessou o nome porque a minha netinha chama Aurora. E quando disse: Senhor, eu vou estar em Nova Aurora, meu coração bateu forte. O Senhor disse: eis aqui um remanescente. Vou falar de novo. Eis aqui um remanescente. Um remanescente de homens e mulheres que ainda acreditam que Jesus fala, que Jesus faz e que Jesus ainda fará aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não subiu ao coração dos homens, é o que Deus tem reservado para esta cidade. E se agora você acredita de verdade, mais uma vez, reage para acordar a cidade toda. Eu disse ontem, lá onde eu pregava em Cascavel, que o batismo com o Espírito Santo é só uma chave que Deus entregou para nós. Uma chave capaz de abrir um armário que tem 9 prateleiras. Mas esse armário não fica na terra, ele fica nas regiões celestiais. Um crente cheio do Espírito Santo, quando é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas, no momento em que ele ativa o seu homem, a sua mulher espiritual dentro dele, e toca o sobrenatural orando em línguas, essa criatura sai da terra e entra nas regiões celestiais.
O batismo com o Espírito Santo abre uma porta que tem 9 prateleiras, 9 dons extrasensoriais, 9 dons sobrenaturais, dons que estão à nossa disposição, mas que não são entregues mais, porque nós não buscamos, ou pior, porque nós já não merecemos, porque nos acostumamos com a igreja, nos acostumamos com os cultos, nos acostumamos em ser os donos do lugar onde sentamos. Não tem nada pior do que você chegar numa igreja e já saber como o culto dela vai terminar. Não tem nada pior do que você entrar numa igreja, olhar como todo assembleano faz, já entrar de nariz torcido dizendo: eu já sei quem vai pregar. Pior, eu já sei o que a pessoa vai pregar. Não tem nada pior do que você entrar numa igreja, olhar e dizer: eu já sei quem vai cantar. E pior ainda, saber o que a pessoa vai cantar. Está na hora de termos coisas novas, como antigamente. Podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. Podemos ser modernos, só não podemos ser mundanos. Podemos ter uma igreja rica e poderosa como essa, mas os crentes ainda têm que ter a essência do cenáculo. Eu desafio homens e mulheres que estão aqui nesta noite a voltarem para os seus altares como antigamente. Eu desafio o círculo de oração desta igreja a voltar a fazer as orações como antes, como aquela que fundou aqui, primeiro círculo de oração. Mais oração do que música, mais oração do que aparição, mais oração do que jograis, mais oração. E vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui. Deus vai virar o cativeiro da região inteira. Deus vai trazer prosperidade para a cidade. Agora eu estou extrapolando o limite da espiritualidade. A igreja possuída pelo Espírito Santo, ela vai varrer das ruas da cidade todo o mal. Não vai ter mais na cidade ocupação para drogados, nem drogaditos, nem drogadependentes. O Senhor vai começar a libertar as pessoas. Em cada rua dessa cidade vai ter uma casa de oração. Em cada casa de oração vai ter alguém com a chamada profética. E cada pessoa com a chamada profética será boca de Deus por onde passar. Eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer depois dessa noite, quando alguns jovens que aqui estão voltarem a orar, se reunirem não para ver TikTok, não para ver série da Netflix, mas voltarem a assistir pregações juntos, seja minha ou seja dos pregadores mais novos, desde que tenham a unção de Deus, e eles começarem a desejar e falar: eu quero, e começarem a bater na porta. Vão bater na porta e a porta vai abrir. Vão começar a buscar e vão achar. Vão começar a procurar e Deus vai dar a eles. Eu sinto o céu ficando baixinho aqui nesse lugar. Eu já ouço barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios começaram uma guerra aqui em cima. E eu já sei de quem é a vitória. A vitória dessas pessoas que estão acreditando, estão comigo aqui. Tem alguém que está comigo aqui? Alguém acredita nisso? Então, por favor, grite mais alto, adore com mais intensidade. O que Deus fez na cidade de Antioquia mudou o tempo e o espaço. Um lugar esquecido, um lugar desprezado e ignorado, se torna num lugar abençoado, frutífero e producente. Eu sinto o cheiro de um avivamento chegando. Eu sinto o cheiro de algo extraordinário. É como se Deus se levantasse do trono e começasse a se mover, dando ordem aos anjos: desçam para lá, vão para aquela rua, para aquele bairro, vão para aquela igreja, fiquem na porta, assim, vou tomar conta da cidade. O Senhor Deus vai fazer coisas que muitos aqui dentro vão duvidar. Mas toda promessa vem acompanhada com um teste, com um tempo de teste. E o teste do Senhor será esse: eu posso dar, desde que me busquem. Desde que me busquem com todo o seu coração. Desde que façam renúncias. Desde que renunciem os seus pecados de estimação. Desde que renunciem tudo aquilo que não presta e ainda está na minha casa, diz o Senhor.
para que o meu espírito possa vir e pousar. Mas meu espírito só pousa em lugares que estão limpos e perfumados. Se vocês atingirem esse nível, daqui a algum tempo, se o pastor tiver coragem de me trazer de volta aqui, eu vou sentar com ele 1 hora antes, só para ouvir os testemunhos. Porque o Deus de Paulo achou graça em vocês. Você acredita nessas coisas de novo? Então incline a sua cabeça por um momento. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de fazer parte deste novo tempo. Eu te agradeço por ter me trazido aqui. Eu te agradeço por cada palavra que o Senhor colocou nos meus lábios. E eu te agradeço por essas pessoas que estão chorando agora. Foi muito tempo de gemido, foi muito tempo de desejo, e o Senhor começa agora a cumprir as suas promessas. Eu só te faço um pedido, Senhor: selecione essas pessoas e blinde elas. Se for possível, torna todas elas invisíveis aos olhos do mal. E quando eu falo mal, não falo só do mal do inferno, mas falo de irmãos que estão entre nós, que nunca tiveram experiências e vão querer apagar e sufocar o que o Senhor vai fazer. Agora, meu Pai, eu te peço um sinal. Se o Senhor está entre nós, e se esta palavra veio do céu, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova eles com a sua presença, derrama a sua glória numa intensidade fora do normal. Abre as visões, desperta os profetas. Oh, aleluia! Batiza com o Espírito Santo nesta vigília, Senhor. Batiza com o Espírito Santo nessa vigília. Cumpre a promessa na vida desse moço, dessa moça, desse irmão, dessa irmã. Visita o altar, meu Pai, mas visita a galeria também. Visita a nave da igreja, e visita os músicos, e visita quem está do lado de fora. Enche esta casa com a sua glória. Transforme esta igreja em um oceano, para que o seu Espírito nos faça navegar dentro dela. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu Deus da minha vida.
recebe. Que desce como fogo, vem como Pentecoste, enche-me de Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de Fique de pé comigo. Eu vou fazer um convite nesta noite, é um só. Não sei se alguém vai vir, mas eu não tenho medo de fazê-lo. Eu queria orar aqui na frente do altar nessa noite, só com homens e mulheres que estão cansados de um cristianismo raquítico, que estão cansados de uma fé improdutiva, que estão cansados de cultos frios, que estão cansados de entrar na igreja e sair da igreja e não ver mudança nenhuma. Eu quero orar aqui com pessoas que já fumegaram, que já foram usados por Deus e perderam no meio do caminho. Eu quero orar com homens e mulheres que acreditam que o Deus que falou lá no passado, Ele pode cumprir hoje no presente. Eu quero orar com homens e mulheres que queiram ser usados por Deus como nunca antes foram usados. Eu quero orar com pessoas que querem empregar as suas mãos para curarem os enfermos, sua boca para profetizarem, seus pés para onde pisarem o Senhor transformar o ambiente. Eu quero orar com crentes assembleianos que tenham coragem de dizer assim: eu quero tudo o que foi prometido na palavra para uma igreja existir poderosamente. Chegue mais perto, chegue mais perto. Isso, venha, vem orando, vem orando. Ainda estamos no oceano, Roberto. eu adorarei. Isso, agora fecha os olhos. Ao Deus da minha vida, Agora é hora de buscar. que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como vem como em Abre o céu sobre Nova Aurora. e enche-me. Faz a sua unção entrar de novo. Renova, renova, Senhor. Renova. Agora, 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 agora. Que desce vem como em E enche-me. Como profeta desta noite, eu profetizo sobre estes homens e mulheres que tiveram a coragem, a audácia de virem à frente no altar. Que o Senhor transforme cada dia de humilhação em dias de honra. Que o Senhor transforme cada dia de humilhação em dias de exaltação. Todos os que têm uma promessa, que a promessa seja reativada. Todos os que já operaram nos dons, recebam 2 vezes mais de dons.
Dispensa sobre nós, Senhor, a unção da profecia. Dispensa sobre nós, Senhor, a palavra do conhecimento. Levanta, Senhor, sobre nós intérpretes de línguas estranhas. Libera, Senhor, variedade de línguas. Nos dá, Senhor, discernimento de espíritos. Nos dá, Senhor, a unção para expulsarmos demônios. Que esta igreja seja tomada por uma unção de poder, de revelação e de glória, como nunca antes foi visto. E que estes que vieram à frente recebam de volta tudo o que perderam, e que toda tristeza e todo desânimo sejam avivados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Senhor, eles poderiam estar em qualquer lugar, mas eles vieram para esta vigília nesta noite. Eles estão na frente do altar. Então, aproveite este momento eterno para revestir cada um deles, porque nós queremos, Senhor, ver a sarça arder. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Poderia estar Tira maçui para em lavar. outro lugar, mas tua glória me atraiu. Agora entre você e Deus. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, Por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos Pela tua presença pela sura macharabagá. me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua, Presença não me cansarei da tua. presença Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me pega fogo e não se consome. e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória dia com tua glória. vale mais. Eu peço aos que vieram à frente para levantarem a mão direita para o céu, e toda a igreja os acompanhando. Levante a mão direita para o céu aberta e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que travaram a minha vida, que roubaram a nossa santidade, que roubaram os dons do Espírito, eu ordeno, não estou pedindo,
Eu estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Feche com força. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. É um ato profético. Lucas 10:19. Vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que jogarmos no chão e pisarmos em cima, você precisa concordar com 2 pessoas, uma da esquerda, outra da direita, ou 10 pessoas. Você escolhe. Você vai dizer para cada uma dessas pessoas: Deus está mudando a minha vida e a nossa cidade. E vai se cumprir Mateus 16: quando 2 entre vós ligam sobre qualquer assunto na terra, é ligado no céu. E aí o Senhor Deus vai selar esta noite com a sua unção profética. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida neste ano de 2025. 2,5, esta igreja vai conhecer a essência de Jeová Jireh, o Deus da providência. 2,75, esta cidade será chamada de terra do renovo. 3, jogue no chão, pise em cima com força. Agora abrace 2, 3, 10 pessoas e diga para cada uma delas: a minha vida está mudada, e Deus está mudando tudo ao nosso redor. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Aleluia! Aleluia! Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Feche os olhos para encerrar. Como profeta de Deus, eu profetizo que o rei está voltando. Mas antes da volta do rei, nós vamos incendiar o mundo.
E esta igreja fará parte dessa linda história. Alguém acredita? Então olhe para o seu irmão e diga: está acordado? Diga para ele: eu não sou daqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada nuvens de ouro. Acontecerá. Será arrebatada Nuvens de ouro o Messias aguardado, ele vem me buscar. Cante. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Pela última vez, canta com a alma. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esta é a igreja do arrebatamento. Acontecerá. Será arrebatado. Acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Amém? Murche a barriga e estufe o peito. E olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se o olho dele ou dela não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para ela: Deus não esqueceu o que Ele prometeu. Feche os olhos. Eu encerro aqui. Eu acredito que não tenha ninguém, porque só crente doido vem para uma vigília. Mas será que tem alguém entre nós afastado dos caminhos do Senhor? E veio aqui atraído pela propaganda. E você disse: se tu ainda me amas, fala comigo, Senhor. E o Senhor te fez lembrar de quando você ainda brilhava, das promessas que Ele te fez. E Ele me manda te dizer: tudo pode acontecer desde que você retorne. Nós assembleanos temos um costume de excluir as pessoas que caem
se afastam. E nos esquecemos do que está escrito na Bíblia, que quando dois desligam aqui na terra, é desligado do céu. O seu nome foi riscado do livro da vida. Por isso você só pensa em 3 coisas: morrer, matar ou se matar. Mas se você voltar para Jesus nessa madrugada, quem sabe Ele não muda a sua história hoje. A igreja de olhos fechados orando. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Você conhece o caminho, né? É só sair do seu lugar e vir aqui perto de mim. E nós vamos orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. Enquanto você pensa, será que tem alguém que não é evangélico? Eu acho que é meio impossível, são 3:30 da manhã. Mas, se você estiver entre nós, é porque o Senhor te prendeu aqui. Deus tem algo muito grande na sua vida. E se você entregar a sua vida para Jesus hoje, saindo do seu lugar e vindo aqui, Jesus vai mudar a sua história. Tem pessoas vindo. Tem mais pessoas vindo. Tem gente vindo chorando. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor. Tem mais alguém? A porta vai fechar. Dole uma. A porta vai fechar. Tem mais alguém? Volta hoje. As pessoas estão vindo e a igreja orando.